Queridos, essa mensagem nós vamos estar dando, na verdade, uma continuidade da mensagem que eu escrevi para a revista que você tem em mãos. Nós vamos estar falando sobre a vida, como diz a palavra, da vida dos pais que são convertidos aos seus filhos. E com isso nós vemos na palavra de Deus, palavras de Malaquias, que Deus, ele honra a nossa fé, ou seja, quando nós nos incumbimos em nos colocarmos como pais, verdadeiros pais diante de Deus, porque nós temos ouvido tantas coisas terríveis aí que diz respeito aos pais, e nós como servos, como povo de Deus, nós não podemos seguir aquilo que o mundo nos ensina, mas aquilo que Deus tem nos ensinado. E diz a palavra de Deus, no livro de Malaquias, aliás, eu quero pedir que você abra, não é? Eu não falei, é Malaquias lá. Tem uma lembrança aqui pro vovô. A sua netinha. Tá bom, aqui. Agora ó, entrega, tá no aqui, é meu, é do pastor? É meu isso aí? É, deixa eu ver se tá bonito, deixa eu ver. E não quer dar não. Não quer dar não. Olha aí. Ó. Ela não quer dar não. Né? Deixa eu dar um. Tá, obrigado, que Deus abençoe. Tá? Glória a Deus. Está com bala aqui dentro, ela vai querer dar? Difícil. Ela vai querer entregar a caneca cheia de bala? Muito difícil. Então, amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Malaquias. Abrindo em Mateus, volta uma página, Malaquias está ao lado. Malaquias capítulo 4, apenas o versículo 6. Deus vai estar falando aos nossos corações. Eu tenho certeza que toda vez que nós lemos a palavra de Deus, nós não somos mais os mesmos, não é? Porque Deus fala de uma forma que nos faz mudar, nos faz entender. Todos abriram, amém? Fácil de encontrar. Apenas o versículo 6 do capítulo 4 de Malaquias, que nos diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler todos juntos? Vamos? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Curve a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nós queremos ouvir a tua palavra. Nós queremos ser admoestados por ti, porque o Senhor conversando conosco, ó Deus, nós certamente vamos fazer aquilo que ouvimos de ti. E que o teu Espírito, ó Deus, nesta manhã, nos abençoe rica e abundantemente. Que a tua presença, que o teu amor, que a tua misericórdia permaneça em nossos corações. Que sejamos pais, ó Deus, que ame os seus filhos. Que sejamos pais, ó Deus, com os nossos corações convertidos aos nossos filhos. E que da mesma forma o coração dos nossos filhos sejam convertidos a cada um de nós. Ó Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Podem sentar. Queridos, o profeta Malaquias, nós lendo a palavra, nós entendemos que o profeta Malaquias, ele conclui o seu livro sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e da conversão do coração dos filhos aos pais. Nós entendemos também que essa é uma necessidade muito importante na família. Eu posso ouvir um amém? Amém. E que o que faz um lar feliz não é tanto o lugar onde moramos, ou seja, não é a casa linda que moramos, não é os bens materiais que temos, mas como vemos dentro de nossa casa, tem que existir as maravilhas de Deus dentro da nossa casa, ou seja, dentro do lugar o qual nós vivemos, tem que existir a comunhão entre pais e filhos. Relacionamento é mais importante do que coisas.
muito mais importante um diálogo, muito mais importante a unidade dentro da sua casa, a sua comunhão com os seus filhos, estar sentindo a alegria em estarem juntos. E eu quero falar para você também, queridos, nesta manhã, e vou estar repetindo esta mensagem, eu tenho outra mensagem sobre pais, mas eu vou estar repetindo essa mensagem, porque Deus quer que assim faça, que eu faça. Nenhum sucesso profissional, ou seja, as riquezas, a empresa que você tem, o cargo que você tem dentro da sua empresa, ou você mesmo como funcionário, compensa a perda de um filho. Nenhum sucesso. Ah, mas eu tenho muito dinheiro. Mas como é que estão os filhos? Estão maus, perdidos. Ah, mas eu tenho dinheiro. Para que adianta? De que adianta? Para que serve? Mas como os pais podem converter? Como os pais podem converter seu coração ao coração dos seus filhos? Como? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, como nós devemos nos colocarmos diante de Deus. Em primeiro lugar, eu vejo que nós devemos ter tempo para os nossos filhos. Estarmos juntos, conversarmos, que às vezes é difícil, porque também existem filhos que não querem conversar e se abrem com todo mundo, eles se abrem com os de fora, mas não se abrem com seus pais. Eles veem que é melhor conversar com alguém do que com seu próprio pai, ou seja, com seus próprios pais. Por que isso? Porque às vezes, antes que os nossos filhos abram a sua boca para falar qualquer coisa, nós já os acusamos. Nós deixamos de ouvir para acusar, mesmo antes que eles completem a frase daquilo que estão fazendo. Temos visto pessoas, ou seja, filhos, que são abusados por pessoas e ficam com medo de falar com os seus pais, porque quando eles vão falar com os seus pais, antes que eles terminem a frase de falar o que está acontecendo com eles, os pais já os acusam e não deixam terminar, e a coisa vai tomando um rumo terrível que acaba, no final, a coisa se tornando cada vez pior. Deuteronômio, eu gostaria que você fosse lá no início da tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9. Olha o que a palavra de Deus tem falado aos nossos corações no livro de Deuteronômio, lá no início da criação. No início, o qual Deus escrevia, Deus mandava, dava entendimento, Deus falava ao teu povo, e nos diz a palavra: estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Não são palavras do pastor, é a palavra de Deus. E diz Deus: tu, você, nós, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E olha o que diz o 9: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que? A palavra, os mandamentos de Deus vão estar entre os olhos dos nossos filhos. E mesmo diz a palavra de Deus que mesmo depois que eles crescerem, mesmo depois que eles estiverem adultos, mesmo depois que eles tiverem os seus próprios raciocínios, eles jamais vão esquecer daquilo que nós os ensinamos. Eles vão ter Deus, mesmo saindo da presença de Deus, estando lá fora no mundo, eles vão lembrar: não, meu pai já não está mais entre nós. Os meus pais já partiram, mas o que eles me ensinaram, eu tenho guardado dentro do meu coração. Quem ama os seus filhos tem tempo. Quem ama os seus filhos tem tempo para quê? Para estar junto, para ouvi-los, para, como diz a palavra, para admoestar, não é? Os pais precisam estar com seus filhos, eles precisam saber que são amados e têm com quem contar nas horas difíceis. Claro que eu não vou perguntar, mas se eu perguntar aqui, quem não teve apoio dos seus pais nas horas mais difíceis, nas horas que você mais precisava, eu tenho certeza que muita gente vai levantar as suas mãos.
E nós, quando passamos por isso, nós guardamos isso dentro do nosso coração e começamos a cometer os mesmos erros. Nós não dispensamos, nós não o rejeitamos, nós começamos a agir da mesma forma as quais os nossos pais agiram conosco. Amados, os pais, por sua vez, devem ter e ser amigos dos seus filhos e depois amigo de seus amigos. Temos ouvido e visto pais, eu não estou falando das pessoas que não servem a Deus, das pessoas que não têm conhecimento de Deus, mas pessoas que estão dentro da igreja, que primeiro dão ouvidos ou preferem estar junto aos seus amigos, que não são parentes, não são nada, e muito menos servo de Deus. Como diz a palavra lá no livro de Salmos, deixam, não fala isso, mas eu vou chegar o que diz. Essas pessoas deixam de estar dentro do seu lar, de estar junto com a sua família, para se assentarem à roda de escarnecedores. E os seus filhos começam a desgringolar, começam a se afastar do caminho ao qual deveriam estar. Os pais precisam se interessar pelos assuntos dos seus filhos. Que assuntos são esses? De como vão nos estudos, também de como estão no namoro, não é? Quando chegam o momento, de como estão no namoro, nos conflitos, nas vontades, porque os nossos filhos têm vontades, e às vezes as vontades dos nossos filhos não são a nossa. Eu gostaria, pastor, que o meu filho estudasse direito, mas ele não quer, ele quer medicina. Pastor, mas ele vai ter que fazer direito, porque assim eu quero. Vai ser um péssimo advogado. Não é? Então nós devemos entender as vontades dos nossos filhos. E quais são também as suas frustrações, quais são os seus sonhos, quais são os seus desafios, aquilo que ele tem pela frente. Será que nós temos feito isso? Será que falamos, abrimos nosso coração para Deus, falamos que amamos a Deus, falamos que queremos fazer a vontade do nosso Deus, o nosso Senhor e soberano Jesus, e não fazemos aquilo que deveríamos fazer para com os nossos filhos? Os pais precisam aprender a ouvir, os pais precisam aprender a falar com os seus filhos, serem presentes, e uma coisa muito importante que eu vou falar nesse momento, não substituírem a presença paterna com quem quer que seja. Eu preciso, deixa ele aí com fulano, e quem cria não é nem os pais, não são os pais, são pessoas, não porque muitos necessitam sair para trabalhar, não estou falando disso, mas mesmo acontecendo, você deve voltar-se do trabalho, abraçar o seu filho, para que ele saiba que você é quem é o pai e a mãe. E não deixar que pessoas cuidem dos seus filhos e passem para elas a forma errada que ela tem de cuidar, de ensinar, e você fica como a segunda pessoa e não como a primeira pessoa. Você fica como o amigo dele, entre aspas, e a pessoa a quem passou todo o ensinamento fica em primeiro lugar. E isso nós temos visto na vida de muitas crianças em nosso meio, que preferem mais estar com a sua babá, com a pessoa que cuida dela, do que estar com os pais. Quando a mãe chega, ela vira os braços sempre para a pessoa que cuida dela durante todo o dia. Não estou falando que isso tem que parar de acontecer, porque eu vejo necessidade de pessoas que trabalham. E uma outra coisa, queridos, a maior necessidade dos filhos, eu vou repetir o que falei no início, a maior necessidade dos filhos não são as coisas materiais, mas a presença dos pais. Mas eu vou colocá-lo diante da TV, ele vai ver o que ele bem entende. Não, eu vou comprar um presente novo, eu vou comprar uma boneca tal, eu vou comprar um carrinho tal. Meu querido, minha querida, isso aí não quer dizer nada. Daqui a pouco você vai ver o carrinho lá sem roda, virado, roda para cima, quebrado. Então, o mais importante, o que mais interessa para os nossos filhos são
presença de cada um de nós. E não os presentes, não as coisas que nós damos para eles, porque daqui a pouco vai estar quebrado. Seja exemplo para seus filhos. Nós devemos ser exemplo. Ah, não, eu quero que ele vá para a igreja, eu quero que ele esteja dentro da igreja, eu quero que ele faça a vontade de Deus, eu quero que ele ouça a palavra, eu quero que ele escute o que o pastor está dizendo. Aliás, quando chegar em casa, eu vou perguntar para ele o que foi pregado, e ele vai ter que me falar. Mas e você, papai, onde está? Não, eu fui fazer uma visita, um amigo. Não, eu aproveitei, parei num bar, fui tomar alguma coisa. Mas os meus filhos têm que estar lá. Eles vão ter que estar presentes lá, porque eles precisam ouvir. Queridos, nossos filhos precisam fazer aquilo que nós fazemos. Por quê? Nós entendemos que nós somos como espelhos, né, para os nossos filhos. Nossos filhos olham para nós, ou seja, os filhos olham para os pais, e eles querem ser iguais. Se você é uma pessoa que faz tudo errado, eles vão crescer fazendo as coisas erradas. Mas se ele olha para você e você é uma pessoa que dá bom exemplo, uma pessoa que faz as coisas e põe as coisas no devido lugar, os nossos filhos vão ser a mesma coisa. Se você compra, não paga, ele fica sabendo, não, papai fez isso, mamãe fez isso, então eu vou fazer a mesma coisa. Então vamos dar exemplo para que os nossos filhos sejam aquilo que nós somos. Provérbios capítulo 22, lá no meio da sua Bíblia. Provérbios capítulo 22, versículo 6 apenas. Esse livro de Provérbios é uma bênção. Ele tem falado, ele nos fala coisa maravilhosa. E nós temos aprendido coisas com esse livro que é muito bom em relação à criação de filhos. Às vezes os pais falam alguma coisa e não veem acontecer. Mas a palavra de Deus nos garante que isso acontece quando fazemos. Olha o que diz o versículo 6 de Provérbios 22. Ensina a criança o quê? Em que deve, e ainda quando for velho, não. É responsabilidade nossa. Ah, pastor, mas Deus está vendo tudo. Deus sabe de tudo. Ele vai colocar o meu filho. Não, meu filho, primeiro a responsabilidade é tua. Deus fala para nós. Ensina, vamos mudar. Ensina o teu filho, meu servo, no caminho em que deve andar. E ainda quando ele estiver velho, estiver com a família dele, estiver agindo de forma errada, ele não vai desviar, porque ele vai lembrar, olha, eu não posso sair desse caminho. Eu estou fazendo algo que não foi ensinado para mim. Olha, os meus pais não estão, queridos, nós vamos um dia. Nós não vamos viver para sempre. Não é? Um dia nós não vamos estar aqui, mas os nossos filhos vão dar continuidade em tudo aquilo que nós os ensinamos. Precisamos fazer isso. Os pais são espelho para os filhos, amém? Ou devem ser. Os pais ensinam mais com as suas atitudes, não é só com palavras. Os pais têm que ensinar com as suas atitudes do que com palavras. E não aquele que fala, mas a atitude dele é totalmente contrária. Os pais devem ensinar aos filhos não somente o caminho. Olha, meu filho, o caminho é você entrar na rua José Mendonça de Campos, você vindo de lá, não é? Lado direito, a uns 100 e poucos metros, você vai encontrar uma igreja chamada Igreja de Nova Vida. Você entra porque lá você vai ouvir a palavra. Não é? Lá você vai ouvir que Deus é Senhor, que Jesus é Senhor na sua vida. Não é? Então ele está ensinando o quê? Ele está ensinando o caminho, mas ele não está no caminho. Então como os filhos vão fazer isso? Como os filhos vão aprender dos seus pais que receberam a instrução celestial, a instrução de Deus, falando para ele caminhar nesse caminho? Como eles vão fazer? Se os pais não fazem. Os pais precisam falar não apenas aos ouvidos de seus filhos, mas também aos olhos. Eles precisam ver isso, para que vejam as ações, para que vejam e sintam as atitudes de quem eles estão aprendendo. Ouvir com o ouvido e ver com os olhos. Aí eles vão colocar, vão fazer uma relação da visão e audição
e principalmente das ações de cada um de nós como pais. Quando os pais desobedecem a Deus e colocam os seus filhos no altar de Deus, as brechas são restauradas. Quem não quer que os seus filhos estejam bem diante de Deus? Quem não quer que as brechas que os pais, que os antepassados abriram, quem não quer que essas brechas sejam fechadas em relação aos seus descendentes? Quem não quer isso? Todos nós queremos. E quando assim fazemos, toda a nossa casa, ela é abençoada pelo poder de Deus. Você não quer que os seus filhos sejam abençoados? Seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos? Então, queridos, vamos dar exemplo. Vamos ensinar os nossos filhos. Por quê? Porque ensinando nós aos nossos filhos, eles vão passar para os filhos de seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos. E nós seremos abençoados, mesmo que não estivéssemos aqui. A alegria está dentro do nosso coração em vermos que os nossos filhos estão fazendo aquilo que nós os ensinamos através da palavra. E uma outra coisa, para que os filhos sejam prósperos, bem, recebam as bênçãos de Deus e as bênçãos de cada um de nós, seja um intercessor de seus filhos. Falem deles para Deus e os apresente a Deus. Senhor, são meus. Não é? Por isso que eu falo, quando eu vou consagrar uma criança, como hoje nós vamos estar consagrando às 17 horas, Diácono Renato vai estar pregando, mas eu vou estar aqui também, nós vamos consagrar crianças. Eu tenho um prazer muito grande, Senhor, o Senhor presenteou essa criança aos seus pais, mas os pais estão devolvendo para que o Senhor cuide delas, porque os olhos desses pais não podem acompanhar os seus filhos depois que eles estiverem crescidos, mas os teus olhos estão sobre ele continuamente. Que maravilha! Nós temos essa certeza, nós sabemos que Deus está conosco, nós sabemos que esse Deus que servimos é um Deus de ontem, de hoje, de sempre. Ele vai estar conosco todos os dias. Ele está conosco, na verdade, todos os dias. Não é verdade? Então, meu querido, vamos aprender, vamos pedir a Deus a instrução celestial para cuidarmos dos nossos filhos conforme a vontade do Senhor. Jó, abre lá em Jó capítulo 1, Salmos, você volta, você vai estar encontrando Jó logo em seguida. Jó capítulo 1, versículo 5. Olha que este homem, eu tiro muitos ensinos através desse homem chamado Jó. Olha o que esse homem fazia. Homem rico, homem milionário. Ah, pastor, mas então eu preciso ser milionário? Não, pode ser pobre, e bem pobre, mas se a presença de Deus estiver em você, você é rico, e muito rico. Diz o verso 5 do capítulo 1 de Jó: decorrido o turno de dias de seus banquetes, olha o que Jó fazia, chamava Jó a seus filhos e os levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Não fazia uma vez só. Ele fazia continuamente. Ele estava entregando os filhos dele na mão de Deus. Ele estava queimando incenso. Quem sabe se os meus filhos pecaram contra Deus? Quem sabe se os meus filhos fizeram alguma coisa e aborreceu, entristeceu o coração de Deus? Eu vou pedir perdão a Deus pelos meus filhos, eu vou queimar incenso. Não é que você vai fazer isso hoje, esse tempo já passou de queimar incenso, mas de estar buscando a presença de Deus. Antes de falar de Deus aos seus filhos queridos, você precisa falar de seus filhos a Deus. Orar pelos filhos é uma missão que os pais precisam abraçar. Nossos filhos precisam mais de Deus do que o conforto que damos. De que adianta ter todo o conforto? De que adianta você mandar preparar um berço, uma cama de ouro puro, de ouro maciço, se eles não tiverem a presença de Deus? Vão viver
com uma certa regalia, mas e quando partir dessa vida que não tem jeito, todos nós vamos? Vai dormir onde? Em cima de labareda de fogo, porque não foi ensinado por nós o caminho da verdade. Enquanto vive, em um berço de ouro. Depois que parte, em cima de labaredas infernais, se nós não passarmos isso para os nossos filhos. Nós mesmos os introduzimos as coisas materiais do que as coisas do alto. Nós mesmos. Começamos a presentear, a entregar a ele aquilo que nós achamos que é bom, que é bonito, que é confortável, mas não passamos para ele as coisas celestiais. Uma família só pode ser feliz, querido, se houver entendimento entre pais e filhos, onde há amor, obediência e respeito de um modo geral. Quando há isso, um amor, respeito de um modo geral, onde os pais entendem os filhos e têm tempo para eles, ensinando-os o caminho da verdade, no conhecimento de Cristo Jesus. Não é no seu conhecimento, não é no meu conhecimento, é o conhecimento que vem de Cristo. Eu quero falar uma outra coisa, que às vezes muitos pais desistem dos seus filhos quando vê numa decadência. Ah, não tem mais jeito. Perdi as esperanças. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Amados, não abram mão de seus filhos. Eles são, diz a palavra, eles são filhos da promessa. Amém? São heranças de Deus. Amém? Então, amados, lute pelos seus filhos. Chorem por eles. Faça como Jó. Ore e jejue por eles, até que sejam coroas de glória nas mãos do Senhor. E você vai ver Deus mudar. Você vai ver Deus transformar. Você vai ver Deus fazer mudança que você fala, olha, eu não imaginava que isso poderia acontecer. Deus pode, você não pode. Você e eu, nós, só podemos orar e jejuar, clamar, entregar, devolver. Senhor, é teu. O Senhor formou no ventre da minha mulher. O Senhor formou, Pai querido, mas eu não tenho condição de mudar. A única coisa que eu posso é orar. A única coisa que eu tenho a fazer é jejuar. Mas o Senhor pode. E quando você menos esperar, o seu filho não é mais o mesmo. Ele já não vai estar mais naquele meio errado. Deus faz mudanças. Existe uma outra coisa muito interessante, e que eu gosto, já falei algumas vezes aqui, é que os pais não devem ter predileção, né? Ou seja, preferir mais um filho do que outro. De forma alguma. Não tenha predileção, não dê preferência a um filho mais do que o outro. Ou seja, valorizando mais do que o outro. Menosprezando, na verdade, o outro, né? Valoriza um e menospreza os outros. Como é que fica? Agora mesmo está passando aquela série de José, não é? E você viu ali, você tem visto, não sei se você tem acompanhado, mas a Bíblia está aí também para te ensinar o que aconteceu com José. Devido a quê? Ciúme, inveja. Mas se você faz isso com seus filhos, você vai levantar, vai acordar a ira que está dentro do coração dos outros filhos. Porque nós, como homens, nós temos a nossa parte de amor dentro do nosso coração, mas a ira está adormecida. Mas quando você catuca ela, não é? Ela acorda. Então, através disso, quando você valoriza um filho e menospreza certamente o outro, você pode acordar a ira, a inveja dentro daquele coração e acontecer problemas seríssimos. Muitos pais cometem esse erro de dar mais valor a um filho do que ao outro. Muitos pais costumam elogiar mais um filho do que o outro. Não é bom? Você pode até, junto à sua esposa, a esposa junto ao esposo, comentar alguma coisa, mas não diretamente. Não falar
né, que aquele filho é mais inteligente, aí joga aquela palavra horrível em cima do outro, e fulano é tão burro, não é? É uma carga pesada sobre aquele filho, e ele leva aquela burrice pelo resto da vida dele, se ele não renunciar àquilo, não é? São palavras que o pai fala, fulano é muito inteligente, olha que benção, mas Beltrano é burro que só ele. Peso, carga, maldição. E depois a pessoa mesma começa a se automaldizer. Porque foi plantado no coração dela aquilo que os pais falaram. Então jamais façam isso. Se você que está aqui hoje lançou sobre o seu filho qualquer palavra de maldição, queridos, ainda é tempo de pedir a Deus para anular essas palavras em nome de Jesus. Então essa valorização a um filho, não é? Essa atitude que os pais tomam, que não deviam tomar, gera ciúme e mágoas no coração daquele menosprezado. Produz revolta, né? E essa revolta vem acompanhada de algo chamado amargura, e no futuro, ambos sofrerão. Não é só o filho, não. Você também, como pai, como pais, vão sofrer junto, porque vê as coisas virem à tona. Nós temos o exemplo de quem? De Isaac e Rebeca. Eles cometeram esse grave erro. Isaac e Rebeca fizeram isso. Isaac amava mais Esaú. Rebeca amava mais a Jacó. Essa atitude, querido, dos pais colocou um irmão contra o outro e trouxe amargas consequências não só para eles, mas para toda a família. E nós não queremos isso na vida dos nossos filhos. Glória a Deus. Não sei se você, aliás, está lá embaixo no auditório 2, lá no nosso subterrâneo, não sei se você está acompanhando bem, né? Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, autoridade, que Deus nos dê uma forma celestial de agirmos para com os nossos filhos, porque do que adianta sermos pais se não ensinamos aquilo que Deus quer? Que adianta sermos pais se as bênçãos de Deus não estão sendo incluídas dentro do nosso coração, ou seja, derramadas dentro dos nossos corações, para fazermos com os nossos filhos aquilo que Deus quer que seja feito, para que eles não tomem eles caminhos errados. Os filhos são diferentes, não é verdade? Um nasce mais baixo, falando de estrutura, um nasce mais baixo, mais alto, um é mais fortinho, outro é mais magrinho, não são iguais em nada. E também nos seus pensamentos, nos seus talentos, não são. Os filhos são diferentes, têm aptidões distintas, talentos diversos, temperamentos, ou seja, atitudes diferentes. Os pais devem saber lidar com cada um de acordo com a sua personalidade. Tem uns que são mais ágeis, né? O fulano, pega isso, bota ali, ele vai lá, pega rapidamente, bota lá. O fulano, pega isso, pega aquilo dali, põe ali, meu filho, para mim. Pode levantar? Se arrastar, vai quebrar o pé. São diferentes. E aí, o que nós vamos fazer? Deus os fez assim. Nós temos que aprender a lidar com eles. Os pais devem saber lidar com cada um de acordo com a sua personalidade. Pastor, queridos, foram gerados por você, e é uma arte que os pais precisam aprender. Os pais podem até exigir dos filhos o mesmo esforço. Pode? Não. Ele passa a mesma ordem, mas eles não podem exigir dos filhos o mesmo esforço, porque são diferentes. Nós temos que aprender a lidar com ele da forma que da forma que foram gerados por Deus. Mas foi gerado por você. Não chama de burro, não, porque se você chamar de burro, olha, quem gerou foi você. Chamar de burro, e aí, quem gerou? Retira essa palavra. Queridos, não podemos exigir
o mesmo desempenho na vida dos nossos filhos. Aí vem uma parte para nós terminarmos. Ainda tem a Santa Ceia, eu prometi terminar 10 horas, né? Tem uma apresentação aí, uma comemoração aos pais. Perdoe os seus filhos e sejam perdoados por ele. Perdoe os seus filhos. O perdão é uma necessidade básica para o relacionamento saudável, para um relacionamento saudável. Os nossos filhos falham às vezes conosco e nós falhamos com eles. Ah, não, mas eu sou pai, eu sou chefe de família, e eu não vou falhar, eu não falho. Mentira. Mentira, falhamos demais. Não é que ele vai aprender agora com as nossas falhas, mas quando chegamos perto do nosso filho, filha, olha, eu errei, eu falhei, me perdoa. Você sabe o que vai acontecer quando eles falharem, errarem para contigo? Pai, mãe, olha, errei, não deveria ter feito assim, não deveria ter feito eu dessa forma, fiz errado, me perdoa. Está tudo resolvido. Como eu sempre digo, pedido de perdão é bomba no inferno, voa diabo para tudo quanto é lado. Ele não sabe o que faz, quando ele escuta um perdão dos seus lábios em favor de alguém, ou alguém pede perdão a você, olha, o diabo fica irado. Então eu quero que ele fique irado mesmo, não é? E que ele voe para tudo quanto é lado. Perdão, perdoa em nome de Jesus. E ele fica desesperado. Por isso nós precisamos, queridos, perdoar uns aos outros para sermos perdoados pelo nosso Pai Celestial. Lucas, para nós terminarmos agora. Lucas, Novo Testamento, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 20 ao 24. Lucas, capítulo 15, versículo 20 ao 24. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia. Você tem alguém, você tem um filho que esteja afastado do caminho do Senhor? Você tem alguém, algum filho, ou até mesmo um parente, um sobrinho, seja quem for, dentro da tua parentela, que não tem mais jeito, é aquele chamado a ovelha negra da casa. Jesus Cristo dá um jeito nele. Jesus Cristo muda a forma, o jeito dele agir, não é? Nos fala a palavra do filho pródigo, não é? Esse homem, esse rapaz que resolveu sair. Querido, quando o filho pródigo caiu em si, e arrependido voltou para a casa do pai, antes mesmo, nos diz a palavra, que antes mesmo de terminar a sua confissão, o pai o abraçou, beijou e restaurou a sua vida, festejando a sua volta ao lar. O perdão é a cura das feridas da alma. Amém? Você crê nisso? O perdão é a cura das feridas da alma. O perdão não é uma questão de justiça, mas de misericórdia. Perdoar é espremer as feridas não cicatrizadas, não pode ficar nada. O perdão faz isso, ele faz essa limpeza, essas feridas mal cicatrizadas, e ficar sarado e liberto das mágoas. Perdoar é viver além das lembranças. Lembranças quais? Quais são? As amargas. E sepultar no esquecimento as ofensas recebidas. Perdoar e ficar livre. E deixar cair as algemas que os aprisionava no espírito do ódio, da vingança. Quando você perdoa, você deixa cair, ou seja, as algemas caem dos seus pulsos,
e Deus é contigo. Os filhos precisam ouvir e obedecer aos pais e perdoá-los, e os pais precisam aprender a ouvir os filhos, amá-los e perdoá-los em nome de Jesus. Mas você também não pode deixar de ouvir o seguinte: você está aqui como pai, mas você também tem um pai. E eu quero falar para você: honra os teus pais enquanto vivem. Não deixe para honrar depois que partem, porque depois que partem, eles não sabem mais o que você está fazendo. Não tem como. Então, honrem os seus pais enquanto vivem, para que os seus filhos possam honrá-lo de uma maneira maravilhosa em Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando as suas vidas, em nome de Jesus. Eu quero chamar os nossos diáconos e toda a equipe que vai estar servindo a ceia do Senhor. Queridos, essa não é mais uma ceia que nós vamos estar celebrando a nosso Deus. Porque às vezes muitas pessoas vêm, e elas vêm no coração aí: eu vou participar de mais uma ceia. Essa não é mais uma ceia. Esta é a ceia do Senhor. Então, por isso, Deus tem colocado no meu coração que nós, antes de tomarmos os elementos, comermos do pão e bebermos do cálice, nós devemos examinar o nosso coração. Devemos pedir ao nosso Deus que sonde os nossos corações, para que possamos comer e beber desse cálice sem nenhuma acusação, sem que o diabo tenha que falar alguma coisa. E certamente, já até Deus ele não vai mais, mas o que ele fala, o que ele pensa, aquilo que ele quer agir, Deus sabe. Então, meu amado, curve a tua cabeça antes de você tomar dos elementos. Antes de você pegar, eu vou pedir um pouquinho que aguarde. Curve a tua cabeça, fale com Deus, pede ao Senhor: Senhor, se alguma coisa eu tenho falado, que eu tenho feito, e que entristeci, que pequei contra ti, Senhor, me perdoa em nome do teu Filho Jesus. Fala com Deus. Esse momento é o momento de você falar baixinho com o Senhor. É só você e Ele. Você está sozinho aqui, não tem essa multidão ao teu lado, porque ninguém pode falar por você. Ninguém pode. Fale com Ele. Se você lembra do teu erro, peça perdão. Se você lembra do que você fez que entristeceu o coração do Senhor, pede perdão a Ele em nome de Jesus. É só você e Ele. Contempla pela fé Jesus Cristo nos comprando para Deus. Contempla pela fé Jesus Cristo sendo Deus, Criador dos céus e da terra, levando sobre si aquela pesada cruz, não pelos seus pecados, porque Ele não tem pecado, nunca teve, mas pelos nossos pecados. Veja pela fé as quedas que Jesus tomou devido ao peso dos nossos erros, dos nossos pecados. Veja pela fé Jesus com seu rosto ensanguentado, sua cabeça perfurada, seu corpo rasgado, mas nenhum osso, diz a palavra, foi quebrado do corpo de Jesus, porque houve uma profecia dizendo que nenhum osso dele seria quebrado, mas o seu corpo estava dilacerado, o seu corpo estava em frangalhos. Por quê? Porque o peso do nosso pecado estava sobre ele, e Ele nos comprou para Deus. Fale para Ele: Senhor, me perdoe. Vamos falar todos juntos. Vamos falar para Jesus: Senhor, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau, veja se há algum pecado em oculto no mais interior do meu coração, veja se há em mim algum pecado que eu não saiba, algum pecado que eu não lembre, e me perdoa
em nome do teu Filho Jesus Cristo. Lava-me, purifica-me, santifica-me, porque eu vou tomar dos elementos. E esse pão, esse cálice, que representa o teu corpo e o teu sangue, serão bênçãos para a minha vida. E em nome de Jesus, eu me entrego em tuas mãos. Eu renovo a minha aliança contigo. E eu falo para o Senhor: Senhor, a minha aliança com o teu Filho Jesus, ela não está partida, e muito menos bipartida. Ela está, ou seja, eu estou nesse momento e para todo sempre em comunhão contigo. Eu sou o teu servo, em nome de Jesus Cristo, e a minha vida está em tuas mãos. Me perdoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode servir. Vamos louvar a Deus enquanto você é servido. E mais que as forças, poder e reis da natureza, e tudo que se fez, e mais que tudo criado em vossas mãos, pois tu és o início e o fim. O mais que os mares, o mais que o sol, as maravilhas que o mundo conheceu, mas o que já tu fez dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em nas tuas forças, poder e reis, e a natureza de tudo que se faz, e mais que tudo criado por suas mãos, pois tu és o início e o fim. O mais que os mares, o mais que os voos, das maravilhas que o mundo conheceu, mas o que faz dos olhos dessa terra, incomparáveis pra mim. Por amor,
machucar a luz a ti. Glória a Deus. Todos receberam os elementos? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus no livro de 1 aos Coríntios: porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Isso acontecia no início, quando o povo se reunia, não esperavam pelos outros. Quem tinha dinheiro bebia, comia e se fartava, mas quem não tinha, nada comia e nada bebia. O versículo 22 nos diz: não tendes porventura casa onde comer e beber? Falavam aquele povo. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi, disse Paulo, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e beba, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Aleluias. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E termina o 34 dizendo: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco, disse Paulo. Queridos, naquele tempo o povo se reunia para encher a barriga, se reunia para comer, para fartar-se dos alimentos, do pão, do vinho. Mas hoje nós nos reunimos para nos enchermos da presença de Jesus. Amém. Para sermos transbordados pela presença, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos aqui. Eu quero pedir a todos que fiquem de pé, lá no auditório 2, ou seja, no nosso auditório subterrâneo. Fique de pé conosco. Não. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Oh meu Deus, nós começamos nesse momento a analisarmos como o Senhor se reuniu com os seus discípulos. Como diz a palavra que o Senhor partiu o pão, o Senhor distribuiu aos seus discípulos e todos comeram dele. Eu sinto, Senhor, a alegria que eles sentiram naquele momento estar assentado ao lado do Rei dos Reis. E cada um de nós, Senhor, pela fé, nós sentimos isso, em estarmos assentados à mesa do Cordeiro Santo de Deus. Para nós, ó Deus, é motivo de grande alegria.
Por isso, nesse instante, Pai, nós vamos apresentar a Ti este pão. Estenda o pão diante do Senhor. Senhor meu Deus, aqui está este pão, o Teu corpo, a Tua carne. Derrama sobre este pão, Senhor, as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias. Derrama sobre este pão, Senhor, a Tua graça eterna e maravilhosa. Para quando, ó Deus, comermos deste pão, Senhor, nós não sermos mais os mesmos. Oh Jesus, Senhor meu Deus, derrama da Tua unção sobre ele, porque nós vamos participarmos todos juntos, num só Espírito, com uma só intenção, e na Tua graça, na Tua misericórdia. Lava-nos, Senhor, por completo, como pedimos, para participarmos do Teu corpo, da Tua carne, em nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos. Comemos todos juntos. Aleluias. Jamais nos esqueceremos do sacrifício do Filho do Deus vivo na cruz no Calvário. Jamais nos esqueceremos dos escárnios. Ele foi cuspido, ele foi menosprezado, ele foi açoitado para nos comprar para Deus. E diz a palavra que por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beber, dizer memória de mim. Oh, aleluias. Estenda o cálice, para que a unção do Espírito Santo seja transbordada, seja derramada sobre esse cálice. Não é apenas um cálice de suco de uva, mas é o sangue do Filho do Cristo, de Cristo Jesus. Não é apenas um cálice de uva, mas é o sangue que foi derramado naquela dura cruz. Oh, amado Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos e bendizemos o nome. Derrama da Tua unção, Senhor, sobre este cálice, em nome de Jesus Cristo. Porque nós vamos participar, Senhor, não para condenação, mas para a vida eterna. Nós vamos participar desse cálice, Pai querido, como ele fosse e é, na verdade, um antídoto contra todo o mal que se levanta contra nós. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, ó Pai, e que todos digam amém e amém. Participemos todos juntos. Aleluia. Está consumado, disse Jesus. Está consumado. Está consumado, diz o Filho de Deus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Glórias ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença santa em nossas vidas. Louvemos a Deus. Passe os cálices para a beirada para serem recolhidos. E dê a mão ao teu irmão de um só espírito, de um só desejo, de um só propósito de adorar a Deus. Graças a Ti, Pai.
prometi acabar às 10, mas não deu. Eu quero pedir que você sente rapidinho, tem uma homenagem aos pais, nós não podemos perder. É coisa rápida, mas deixa eu pegar meu presente aqui, que senão a Nani pode reclamar. É balinha, é balinha. Não é isso. Ai, quase que eu soltei. Não, é a outra, é a outra. Pluga aqui de novo para mim.
Bom dia, igreja, a paz do Senhor, amém? Eu queria que todos os papais nesse momento dessem glória bem forte, glória a Deus, aleluia. Enfim, chegou o nosso dia, né? Depois do Dia das Mães, agora é a nossa vez. E paternidade segundo os dicionários, é o estado ou qualidade de pai. Mas nós que somos pais sabemos que vai além de tudo isso aí. Há um sentimento mais forte, há um cuidado esse que nós aprendemos com o nosso Pai Celestial. Isso me reporta lá em Lucas 8, onde Jairo tinha sua filha à beira da morte e convida o Senhor que vá até a casa dele. O curioso é que no caminho acontece também a passagem da mulher do fluxo de sangue. E naquele momento Jesus, que estava indo em direção à casa de Jairo, e fica por algum momento ali, eu imagino a aflição de Jairo, porque qual o pai que não queria ver a sua filha curada imediatamente, né? E o Senhor fica ali, não sei por quanto tempo, só sei que ele fica pelo caminho, e eu creio que Jairo estava muito aflito naquele momento, aflição de pai mesmo. E a paternidade, ela não vê as diferenças, como foi mostrado nesse vídeo. Ela vai além de todas as diferenças, de todas as circunstâncias. O que acontece é que Jairo, ele teria convidado a pessoa certa para ir até o seu lar. Teria convidado o pai de todos os pais. E esse pai que cuida de todos nós, com a sua poderosa destra, é isso que as crianças vão anunciar hoje, o cuidado de um pai sobre as nossas vidas. Amém? Seu cuidado sobre mim é algo especial. Sinto a todo momento meu Pai me proteger. Na angústia e na dor, sinto forte o seu amor. Não há nada neste mundo que vai me impedir de te ver. Eu te amarei, papai, durante toda a minha vida. Se tentarem calar minha voz, te amarei com meu coração. Eu te amarei, papai, mesmo se no deserto eu passar. Vou estar no colo do meu pai, que vai me carregar. Seu cuidado sobre mim é algo especial. Sinto a todo momento meu pai me proteger. Na angústia e na dor, sinto forte o seu amor. Não há nada neste mundo que vai me impedir de te ver. Eu te amarei, papai, durante toda a minha vida. Se tentarem calar minha voz, te amarei com meu coração. Eu te amarei, papai, mesmo se no deserto eu passar. Vou estar no colo do meu pai, que vai me carregar. Eu te amarei, papai, durante toda a minha vida. Se tentarem calar minha voz, te amarei com meu coração. Eu te amarei, papai, mesmo se no deserto eu passar. Vou estar no colo do
colo do meu Pai que vai me carregar. Amém. Agora as crianças têm um recado para vocês, diretamente aos pais. Eles vão dizer o quanto eles amam cada um de vocês. Amém? Lembro quando eu era pequenino e com grande amor você me disse assim: filho, a vida tem mais um sentido, porque Jesus Cristo deu você pra mim. Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu pedido. E agora venho agradecer a Deus, ser feliz assim, por ter você pra mim. Como vou deixar de te abraçar Nesse dia especial, com muito amor? essa canção para você. Você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer, Te dizer, papai, amo você. Pai, você é o meu melhor amigo. agradeça a Deus que te criou. Já não sou aquele pequenino, pois um grande homem você me tornou. Muito do que eu sei devo a você, pois da vida você muito me ensinou. Me tornei um servo do Senhor. E hoje sou feliz por ter você pra mim. Como vou deixar de te abraçar? Nesse dia especial, Com muito amor, essa canção para você. faz feliz demais. Eu venho te agradecer, Te dizer, como vou deixar de te abraçar? nesse dia especial, Com muito amor, essa canção para você. faz feliz demais. Eu venho te agradecer, Te dizer, papai, amo você. Papai, amo você. Papai, amo você. 1, 2, 3. papai, você me ensina a amar a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Deixa eu ficar no meio aqui dessa criançada. Pode ficar de pé. Vamos ficar de pé. Ficam de pé. Ficam de pé. Pode ficar de pé. Ficam de pé. Ficam de pé. Fica aqui comigo. Chega aqui pertinho de mim aqui. Vem. Vem cá. Ficam pertinho aqui de mim. Vem todos aqui. Os pequenininhos aí na frente. Glória a Deus.
Gente, vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Aqui estão, Senhor, diante de ti, os nossos filhos, Pai querido, essas crianças, ó Deus, que homenagearam os pais, mas que em primeiro lugar homenagearam a ti, porque o Senhor é o Pai dos pais. Toma-nos, ó Pai querido, em tuas mãos, abençoa os nossos filhos, caminha com eles, ensina-os, ó Deus, o caminho que eles devem andar, que eles possam, Senhor, caminhar, que eles possam trilhar, e que esse caminho, Senhor, seja o teu caminho, seja da tua vontade, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. Agora leva, ó Deus, cada um de nós para os nossos lares, guarda-nos, ó Pai querido, que o teu amor, ó Deus, permaneça em cada um de nós, ó Pai, que a graça do teu Filho Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus Cristo, e que as consolações do teu Espírito Santo, Pai, seja com toda a tua igreja, em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Agora todos juntos aqui, todos juntos aqui, vamos dar um feliz dia dos pais? Vamos todos juntos? Papai, vamos, papai, que Deus te abençoe, e que um feliz dia dos pais para você, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos bater palma. Deus abençoe a todos. Ricamente abençoe vocês, tá? Deus abençoe. E agora? Para os pais pegar as crianças, os filhos lá na sala, tá? Estão indo para lá.